O direito sanitário é o tema do Saber Direito desta semana. Você vai aprender sobre a constitucionalização do direito à saúde, princípios doutrinários e organizativos do SUS, saúde complementar e suplementar e Covid-19. As aulas são com o professor Jordão Horácio. Olá, sou o professor Jordão Horácio, sou professor de Direito Sanitário. Vamos dar início à nossa segunda aula para tratar dos princípios doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde. A nossa proposta nessa aula será abordar a conceituação do nosso Sistema Único de Saúde, todo o processo de evolução histórica, desde o surgimento do Sistema Único lá com a nossa Constituição de 1988 e também como que se organizam esses princípios e diretrizes, tanto os princípios doutrinários, que é a universalidade, a integralidade e a equidade, quanto os princípios organizativos, que é a regionalização e hierarquização, a descentralização em direção única e também o controle social e a participação popular. Diante dessa pluralidade de dispositivos normativos centralizada na efetivação do direito constitucional à saúde, emergiu o chamado direito sanitário, que é responsável por desenvolver um sistema voltado a organizar ações e serviços públicos de saúde a serem prestados pelo Estado. Surge assim, então, o Sistema Único de Saúde. O artigo 198 da Constituição vai dizer o seguinte: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização com direção única em cada esfera do governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, e a participação da comunidade. Diante disso, nós podemos pensar o Sistema Único de Saúde, tal como diz o professor Jair Nilson Paim. Professor Jair Nilson Paim é um grande sanitarista brasileiro que vai dizer que o Sistema Único de Saúde ele pode ser visto a partir de 4 perspectivas. Segundo o professor Paim, o Sistema Único de Saúde pode ser visto como um movimento democrático, tal como foi previsto pelo movimento da reforma sanitarista. O Sistema Único de Saúde pode ser visto como um sistema formal e legal através das suas leis orgânicas que vão organizar o seu funcionamento. O Sistema Único de Saúde pode ser visto como um sistema à mercê do clientelismo e das pressões econômicas. E o Sistema Único de Saúde pode ser visto como um sistema para pobres. Essa é a expressão utilizada pelo professor Jair Nilson Paim. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós vamos falar do Sistema Único de Saúde, a primeira coisa que vem à mente são as filas nos hospitais, é a falta de medicamento, é a corrupção. Mas será que o nosso Sistema Único de Saúde é só isso? O que define e caracteriza o SUS? Nós precisamos observar que o Sistema Único de Saúde no Brasil é o maior sistema de saúde do mundo, porque o Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que assumiu o desafio de ter um direito universal, integral e equânime à saúde. E a partir daí eu posso falar alguns exemplos da dimensão do nosso sistema. O Brasil possui o maior programa nacional de imunização, né? O Brasil também é uma referência internacional nos programas de enfrentamento ao HIV e às hepatites virais e também de enfrentamento ao tabagismo. O Brasil possui a maior rede de transplantes da rede pública do mundo e o Brasil é um dos maiores compradores de medicamento do mundo, através do seu Sistema Único de Saúde. Essa é a dimensão robusta do nosso sistema. Significa
que ele não tem problemas? Não, ele tem muitos problemas. Mas significa que ele, quando surgiu a partir do advento da Carta Constituinte, da nossa Carta Cidadã, não significa que ele deveria funcionar plenamente no dia seguinte. O Constituinte, ele nos passou diretrizes para que possamos seguir até que consigamos alcançar padrões de excelência no nosso sistema. Como diz o doutor Drauzio Varela, sem o SUS seria uma verdadeira barbárie. Nós não temos uma opção. Então, com o Sistema Único de Saúde, pela primeira vez na história do Brasil, toda a população brasileira conseguiu ter acesso ao direito ao mais alto nível de bem-estar físico, mental e social. E como eu já disse para vocês na nossa aula passada, quando eu falo de direito à saúde e eu falo de Sistema Único de Saúde, é importante lembrar que o direito à saúde não é só o acesso ao medicamento, o direito à saúde não é só o acesso à UTI, é isso também. Mas, quando nós falamos de direito à saúde, nós devemos falar dos determinantes sociais da saúde. Eu preciso falar do direito à educação, o direito a uma moradia digna, o direito ao saneamento básico. Todos esses direitos são fundamentais para que a gente possa alcançar o mais alto nível de bem-estar físico, mental e social da população brasileira. Mas por que então, professor, que o SUS é tão mal falado? O SUS, ele não goza de prestígio entre a sociedade. Para poder responder essa questão, eu quero relembrar com os senhores um fenômeno que ocorreu lá nas Olimpíadas de Londres, em 2012, se eu não me engano. Lá nas Olimpíadas de Londres, na cerimônia de abertura, foram formando várias letras, e uma das letras que apareceu foi justamente o N8S, que é o sistema de saúde do Reino Unido. Ou seja, para os britânicos, o seu sistema público de saúde é motivo de orgulho. Lá no Reino Unido, todas as classes sociais utilizam o sistema público de saúde. No Brasil, ainda falta esse apoderamento de todas as classes do nosso sistema. Então, é por isso que muitas vezes, de forma equivocada, nós temos a impressão de que o SUS é um sistema para pobres. Mas, como eu também já disse para vocês, todos nós utilizamos o Sistema Único de Saúde todos os dias, ao escovar os dentes, ao ir num restaurante, uma vez que tanto a pasta de dente quanto o restaurante passaram pelo crivo da vigilância sanitária, que faz parte do Sistema Único de Saúde, ou quando eu vou tomar uma vacina no posto de saúde, ou eventualmente quando uma pessoa sofre um acidente grave na rua, muitas vezes quem vai socorrer é o SAMU ou os bombeiros, vai ser levado para um hospital de urgências, geralmente público. E essa pessoa, independentemente do seu poder econômico, irá ser atendida pelo Sistema Único de Saúde e não vai pagar nada por isso, porque ele já pagou por isso, através dos seus impostos. Feita essa digressão, essa conceituação e essa análise introdutória do nosso Sistema Único de Saúde, podemos passar, então, para a análise dos seus princípios. Primeiramente, nós vamos abordar os princípios doutrinários. São os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde. Quais são eles? A universalidade, a integralidade e a equidade. A universalização da saúde significa que toda a população brasileira deve ter acesso ao direito à saúde, às políticas econômicas e sociais que visam garantir o seu bem-estar físico, mental e social, independentemente de classe social, de cor, de credo, Inclusive,
E aí eu quero fazer um primeiro questionamento para vocês. Conforme o entendimento do legislador constituinte, que trouxe a saúde como um direito social, fundamental e humano, dentro da perspectiva da universalização, como que fica a figura dos estrangeiros? Os estrangeiros que estejam no Brasil, eles têm acesso ao Sistema Único de Saúde? E se o país de origem desse estrangeiro não garantir a reciprocidade ao cidadão brasileiro que eventualmente esteja naquele país? Mesmo assim, esse estrangeiro terá acesso ao Sistema Único de Saúde? Há alguns anos, foi muito debatida a questão dos estrangeiros, especialmente os venezuelanos, que começaram a adentrar no território brasileiro a partir da fronteira ali com o estado de Roraima. E muitas vezes, muitos alunos podem questionar: professor, mas como assim? Como que o Brasil vai atender esses venezuelanos se não conseguem nem mesmo atender os brasileiros? Geralmente, eu respondo fazendo uma outra pergunta. Quem garante que amanhã não seremos nós ultrapassando a fronteira do Brasil e pedindo acesso à saúde em outro país? Essa é a ideia da universalização. Essa é a ideia da saúde como um direito humano. Eu não crio condições, eu não crio requisitos. Eu apenas vou entregar esse direito. Essa é uma grande conquista da sociedade. Apreciando o tema 173 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal negou provimento a um recurso fixando a seguinte tese: os estrangeiros residentes no país são beneficiários da assistência social prevista no artigo 203, inciso 5º da Constituição Federal, uma vez atendidos os requisitos constitucionais e legais. No voto do relator, o ministro decano Marco Aurélio de Mello, ele vai dizer o seguinte: o Sistema Único de Saúde, o SUS, é regido pelo princípio da universalidade a tutelar a saúde, direito fundamental do ser humano. Assim, ao ingressar no território brasileiro, o estrangeiro tem direito a atendimento médico pelo SUS, caso precise de assistência de urgência, sem necessidade de reciprocidade para garantir tal suporte. Isso está lá no informativo do Supremo Tribunal Federal, número 861. Observamos, então, que, segundo o nosso legislador constituinte ordinário, o direito à saúde no nosso país, ele vai ser universal, ou seja, toda a população brasileira, incluindo as mais diversas classes sociais, independentemente de credo, cor, gênero, e também todos os estrangeiros que eventualmente estiverem aqui no nosso território, terão acesso às políticas de saúde. Isso porque, como nós observamos, saúde é um direito social, uma vez que demanda uma prestação positiva do Estado, dentro da ideia de Estado social de direito. Isso porque o Supremo Tribunal Federal também já reconhece que os direitos sociais que estão lá no artigo 6º da Constituição possuem a mesma estatura dos direitos fundamentais. Então, saúde é um direito social, é um direito fundamental. E saúde também é um direito humano, uma vez que ele está previsto lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos e que traz consigo a ideia da universalidade, que é uma característica fundamental de um direito humano. Ou seja, ele deve ser estendido a todos, independentemente de credo, de cor, de classe social. Essa foi uma grande vitória da população brasileira e um direito que nós devemos resguardar na nossa Constituição. Vamos passar, então, para o segundo princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde, que é o princípio da equidade. O que diz a equidade?
O princípio da equidade norteia as políticas de saúde pública brasileira, reconhecendo a necessidade de grupos específicos e atuando para reduzir o impacto das diferenças. No Sistema Único de Saúde, a equidade se evidencia no atendimento aos indivíduos de acordo com a sua necessidade, oferecendo mais a quem precisa e menos a quem requer menos cuidados. Busca-se, com esse princípio, reconhecer as diferenças nas condições de vida e saúde nas necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenças sociais e deve atender à diversidade. Então, olha só, o que quer dizer a equidade? Equidade, como nós estudamos no direito, é tratar desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. E aqui nós devemos resgatar a ideia de igualdade formal e de igualdade material. Segundo o artigo 5º da nossa Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. Essa é a igualdade formal. Mas será que materialmente todos são iguais? É claro que não, especialmente no nosso país, que ainda enfrenta diversos problemas relacionados à desigualdade social. Então, justamente para atender o interesse das populações mais vulneráveis, lembrando que o conceito de minoria no âmbito jurídico não está diretamente relacionado à quantidade, mas à vulnerabilidade, nós vamos ter que as políticas de saúde e o próprio direito à saúde deverá ser feito para organizar, né, e tutelar o interesse dessas populações. Em função disso, nós vamos ter dentro do nosso Sistema Único de Saúde políticas voltadas para a população indígena, políticas voltadas para a mulher, políticas voltadas para a população negra. Tudo isso para atender os interesses desses grupamentos específicos, porque o nosso sistema deve se basear na equidade. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, considerou inconstitucional nesse contexto a possibilidade de um paciente do Sistema Único de Saúde pagar para ter acomodações superiores ou ser atendido por médico de sua preferência, a chamada diferença de classes. Os ministros negaram, na ocasião, provimento ao recurso extraordinário sobre a fundamentação de que esse tipo de pagamento contraria justamente o artigo 196 da Constituição Federal, que garante a todos os cidadãos acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Isso é o tema 579 da repercussão geral. Na ocasião, o ministro relator, Dias Toffoli, observou que ocorre que, a par disso, o legislador constituinte estabeleceu expressamente que o atendimento público de saúde brasileiro deve pautar-se não só pela universalidade e pela integralidade do serviço, mas também pela sua equidade. Não estabeleceu o constituinte, no tocante a tais requisitos, exceção alguma. Portanto, no que concerne ao Sistema Único, o tratamento igualitário é uma regra que não comporta exceções. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal resguarda a equidade do Sistema Único de Saúde nos seus julgados. E aí, nas aulas vindouras, nós vamos estudar o fenômeno da judicialização da saúde para entender que, eventualmente, em determinadas situações, a judicialização ela vai impactar justamente nesse princípio da equidade. Porque muitas vezes as pessoas podem buscar tratamentos ou medicamentos, alternativas terapêuticas que não estão incorporadas nas listagens oficiais do sistema e que, de uma forma ou de outra, vão ferir esse princípio, porque aqueles que não têm acesso a advogados, por exemplo, não vão ter esse direito. Aí se cria uma nova porta de entrada no Sistema Único de Saúde, uma porta de entrada para aqueles que podem pagar por advogados ou que têm acesso mais facilitado, de alguma forma, à justiça. Então, dentro dessa perspectiva, nós devemos estudar
a ideia de judicialização sob o prisma da macrojustiça e da microjustiça, e nós vamos fazer isso em momento oportuno. Vamos passar então para o estudo do terceiro princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde, que é o princípio da integralidade. O que quer dizer o princípio da integralidade? Esse princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Isso é, a integração das ações, incluindo a promoção à saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Juntamente com o princípio da integralidade, pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos. Basicamente, o que quer dizer o princípio da integralidade? Significa que qualquer problema de saúde que eventualmente você tenha, você terá uma alternativa terapêutica junto ao sistema. Não significa que será a mais recente, a mais moderna ou a mais cara, mas haverá uma alternativa terapêutica. E, além disso, a integralidade quer dizer que ela vai alcançar as políticas, econômicas e sociais voltadas para garantir esse direito social fundamental e humano à saúde. Ela deve ir não somente dentro do paradigma curativista, mas alcançar também a ideia de promoção à saúde, de prevenção à saúde e também as medidas assistenciais de recuperação à saúde. Nesse sentido, é fundamental que o princípio da integralidade também esteja alinhado com a ideia de determinantes sociais da saúde, como eu já disse para vocês. A ideia de determinantes sociais é de que o direito à saúde deve caminhar lado a lado com outros direitos, como, por exemplo, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao saneamento básico, o direito a um transporte público de qualidade, o direito a uma moradia digna. Então, essas políticas intersetoriais devem se comunicar dentro da ideia da integralidade para garantir o bem-estar físico, mental e social de toda a população brasileira. Segundo o Supremo Tribunal Federal, em um julgado que vai tratar da questão da integralidade e que vai ser um marco dentro do direito à saúde no Brasil, chegou-se à seguinte conclusão: podemos concluir que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento da opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, ao analisar a suspensão de tutela antecipada número 175 de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Pela primeira vez na história recente, o Supremo Tribunal Federal então vai enfrentar a questão do direito à saúde a partir do prisma da integralidade para abordar aspectos mais amplos, como a ideia de macrojustiça, de microjustiça, de reserva do possível, de mínimo existencial, que nós vamos aprofundar na nossa aula referente à judicialização da saúde, mas é importante nós notarmos que o Supremo Tribunal Federal vai utilizar justamente a ideia de integralidade para dizer que os tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, que já passaram pelo crivo dos órgãos técnicos, ou pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, ou pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eles deverão ter preferência em relação àqueles tratamentos que eventualmente não passaram por esse crivo dos órgãos oficiais. Isso tudo sobre o prisma da integralidade. Na ocasião, disse o ministro Gilmar Mendes:
Parece certo que a inexistência de protocolo clínico no SUS não pode significar violação ao princípio da integralidade do sistema, nem justificar a diferença entre as opções acessíveis aos usuários da rede pública e as disponíveis aos usuários da rede privada. Nesses casos, a omissão administrativa no tratamento de determinada patologia poderá ser objeto de impugnação judicial, tanto por ações individuais como coletivas. No entanto, é imprescindível que haja instrução processual com ampla produção de provas e que poderá configurar-se um obstáculo à concessão de medida cautelar. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal vai dizer que, eventualmente, o Poder Judiciário poderá assegurar a uma determinada pessoa ou a uma determinada coletividade um tratamento, um medicamento que, eventualmente, não estejam nas listagens oficiais do sistema, mas que, para isso, deverá haver dilação probatória. Porque até então não havia um posicionamento claro do excelso pretório em relação a esse fenômeno da judicialização da saúde. E vai ser justamente nessa suspensão de tutela antecipada número 175, a partir do prisma da integralidade, é que os critérios para que essa concessão de tratamentos, de alternativas terapêuticas fora do sistema, possam ser concedidas eventualmente pelo Poder Judiciário. Então, nesse contexto, nós devemos observar que a suspensão de tutela antecipada número 175, ela fez história por diferentes razões, dentre as quais podemos mencionar 3 aspectos. O excelso pretório, ele se posicionou sobre a força normativa do direito à saúde na Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu parâmetros para a judicialização do direito à saúde no Brasil. E o Supremo Tribunal Federal acolheu uma concepção unitária dos direitos fundamentais, ou seja, que os direitos fundamentais eles devem se interrelacionar. Eu não posso, através, eventualmente, da busca do direito à saúde, eventualmente prejudicar os direitos da coletividade. Então, essa é a ideia da fundamentalidade, essa é a ideia da integralidade que foi observada quando do julgamento dessa suspensão de tutela antecipada número 175. E é bom observar também que esse julgamento vai ser um marco na consolidação de todo um fórum para discutir o direito à saúde e o papel do Poder Judiciário nessa efetivação. Então, a partir de 2010, vai surgir na comunidade jurídica esse debate, a consolidação de núcleos que vão auxiliar os juízes na análise dessas demandas junto aos tribunais de justiça, chamados de NATJUS, que até hoje estão em processo de discussão justamente para aperfeiçoar a efetivação e a consolidação do direito à saúde no nosso país e o papel do Poder Judiciário nessa efetivação. Finalizamos, então, o estudo dos princípios doutrinários do SUS. Então, nós vimos os aspectos relacionados à universalidade, nós vimos que a saúde, o direito à saúde, ele deve ser garantido a todos brasileiros, a todas as brasileiras e aos estrangeiros que estejam aqui no nosso país, independentemente de classe social, de cor, de credo, de religião, tá bom? Nós vimos também o princípio da integralidade, que significa que o Sistema Único de Saúde irá oferecer alternativas terapêuticas que vão desde a atenção primária até a alta complexidade, passando pela promoção à saúde, pela prevenção, mas também pela média e alta complexidade e também de práticas através curativistas, pelo fornecimento de medicamentos, cirurgias e internações nos hospitais públicos. E, por fim, nós vimos o princípio também da equidade, que significa que, dentro da ideia de direito à saúde no nosso país, nós devemos tratar os desiguais desigualmente, ou seja, o Sistema Único de Saúde irá
implementar políticas sociais e também, eventualmente, econômicas, tendo em vista a atenção dos grupos mais vulneráveis da nossa população. Daí vai surgir políticas específicas, por exemplo, para a população indígena, para a população negra, para as mulheres. Vamos passar, então, para o estudo dos princípios organizativos do Sistema Único de Saúde. Os princípios organizativos do Sistema Único de Saúde são a regionalização e a hierarquização, a descentralização em direção única e a participação popular e o controle social. Vamos iniciar, então, pelo princípio da regionalização e da hierarquização. E os serviços de saúde, eles devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos e com a definição e conhecimento da população a ser atendida. Então, a regionalização nesse contexto é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos. Já a hierarquização deve proceder à divisão de níveis de atenção e garantir formas de acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos limites dos recursos disponíveis numa dada região. O que significa isso? Significa, numa primeira face, que o acesso ao Sistema Único de Saúde se dá lá pela unidade de pronto atendimento lá do seu bairro. Então, aquele que demanda um certo atendimento de saúde junto ao Sistema Único, ele precisa ingressar no sistema pela unidade de pronto atendimento próxima à sua casa. Nesse sentido, dentro da ideia da regionalização e da hierarquização, significa que nem todo município precisa ter um hospital de alta complexidade na sua cidade, né? Os municípios podem se organizar em regiões sanitárias e aí, a partir da demanda individual ou de uma determinada coletividade, otimizar o desempenho dos serviços fornecidos, encaminhando esse paciente para outra localidade, eventualmente para outro município. Isso atende ao princípio da eficiência, que está positivado lá no caput do artigo 37 da Constituição. É claro que esse princípio, ele deverá sempre estar alinhado com o princípio da legalidade, mas é uma forma do Estado otimizar os seus recursos e garantir as melhores políticas e a melhor forma de prestar esses serviços de saúde para a população. Tanto a ideia da regionalização quanto da hierarquização, ela deve ser observada uma vez que os recursos disponíveis para a efetivação das políticas de saúde são finitos, ou seja, o erário ele não é infinito. Então, as municipalidades, os estados, a União, todas as entidades políticas que compõem a administração pública direta e, eventualmente, as entidades administrativas da administração pública indireta, têm orçamentos limitados. Então, para dar maior eficiência a esses recursos, é que o legislador constituinte ordinário e também o legislador que implementou a Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde, pensou nessa ideia da regionalização e da hierarquização, porque através da formação de regiões de saúde é possível otimizar os recursos existentes, garantindo um melhor serviço à população brasileira. Vamos passar, então, para o estudo do segundo princípio organizativo, que é o princípio da descentralização em direção única. Descentralização em direção única. O que significa isso, professor? Significa que as ações de saúde acontecem, em regra, lá no município, lá no postinho de saúde, lá naquele distrito sanitário municipal. Descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade entre os 3 níveis de governo.
Com relação à saúde, descentralização objetiva, prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. No Sistema Único de Saúde, a responsabilidade pela saúde deve ser descentralizada até o município, ou seja, devem ser fornecidas ao município condições gerenciais, condições técnicas, administrativas e financeiras para exercer essa função. Para que valha o princípio da descentralização, existe a concepção constitucional do mando único, onde cada esfera de governo é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade. Vamos lembrar que recentemente nós tivemos um debate caloroso no âmbito social em relação à responsabilidade dos entes políticos no enfrentamento à pandemia da Covid-19. E o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal a reforçar a ideia da competência legislativa concorrente dos entes políticos e da competência material comum de todos os entes para promoção e implementação de políticas que assegurem a saúde da população, tem como fulcro, tem como fundamento justamente esse princípio organizativo do sistema relacionado à descentralização e ao comando único. Justamente porque garante, a ideia do mando único, a autonomia dos entes. Então, o município tem a sua competência definida, o Estado tem a sua competência definida e a União tem sua competência definida. E todos devem atuar de forma coordenada, de forma a garantir o acesso da população brasileira ao mais alto nível de bem-estar físico, mental e social. Então, na primeira sessão virtual da história do Supremo Tribunal Federal, em março de 2020, o plenário reafirmou a competência federativa comum entre a União, Estados e Distrito Federal e municípios para adotar medidas de polícia sanitária, como isolamento social, quarentena, restrição de locomoção e definição de atividades essenciais em razão da pandemia da Covid-19. Então, olha só, justamente dentro da ideia do princípio da descentralização em direção única em cada esfera, é que o Supremo Tribunal Federal vai resguardar a competência comum de todos os entes políticos para poder implementar práticas de polícia sanitária, aquelas práticas que eu já falei para vocês na nossa primeira aula, que como o direito sanitário é um ramo especializado do direito administrativo, um dos instrumentos que vão ser utilizados é justamente o poder de polícia sanitária para implementar, então, restrições em relação à liberdade de locomoção, implementando práticas de isolamento social, entre outras que estão diretamente relacionados lá na nossa legislação administrativista. E aqui, novamente, nós vamos ter uma dimensão da ideia da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público. Ou seja, o agente público, no exercício da função administrativa, na consecução do interesse público primário, ele deve, então, resguardar os interesses da coletividade quando tiver colidindo ou aparentemente colidindo com um direito individual. Então, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal vai reforçar a ideia de competência comum dos entes políticos para dizer que todos eles têm competência para poder legislar e implementar, eventualmente, políticas como de isolamento social, restringindo a liberdade de locomoção. Então, nós temos um direito individual, que é o direito de locomoção, um direito de primeira dimensão, um direito muito caro para o Estado liberal de direito, e nós temos, de outro lado, o direito da coletividade de não adoecer.
Então, nesses casos, é preciso analisar sobre o prisma da supremacia do interesse público sobre o privado, uma vez que ambos os direitos estão resguardados na nossa Constituição Federal de 1988, é preciso observar que, no caso de colisão ou aparente colisão, o interesse da coletividade deverá justamente prevalecer, por ser justamente o alicerce de um regime jurídico de direito público ou de um regime jurídico administrativo, no qual a administração pública ela vai estar numa posição de vantajosidade em relação ao administrado, gozando de determinadas prerrogativas, justamente para fazer esse resguardo dos interesses da coletividade como um todo. Podemos passar, então, para a análise do nosso terceiro princípio organizativo do Sistema Único de Saúde. O terceiro princípio organizativo do Sistema Único de Saúde está relacionado com a participação popular e o controle social. E aqui eu quero fazer uma observação importante com vocês. Dentro da evolução do Estado que eu falei para vocês na primeira aula, do Estado liberal de direito para o Estado social de direito, nós podemos observar que a Carta Magna de 1988, ela inaugura o Estado democrático de direito ou o Estado democrático e social de direito. O que significa isso? Um Estado democrático não é aquele em que existe tão somente eleições periódicas, não é? O Estado democrático não é aquele que garante tão somente o sufrágio universal. É muito mais do que isso. O Estado democrático, ele demanda participação ativa da população na administração da coisa pública, na definição das políticas públicas. E é isso que vai estar positivado lá no parágrafo único do artigo 1º da nossa Carta Magna, que vai observar que todo poder emana do povo, que o exercerá indiretamente através de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, o que significa isso? O próprio legislador constituinte ordinário lança um comando para que a população possa participar ativamente da coisa pública. Não apenas votando de 4 em 4 anos, mas definindo políticas, definindo diretrizes, e aí vão surgir as ideias de orçamento participativo e tantas outras iniciativas que vão ensejar a participação da coletividade na consecução do interesse público primário e, no nosso caso aqui concreto, do direito à saúde, do direito ao mais alto nível de bem-estar físico, mental e social. Dentro da ideia de participação popular e controle social, nós vamos ter a formação dos conselhos de saúde. Então, nós vamos ter conselhos municipais de saúde, vamos ter conselho estadual de saúde e vamos ter o Conselho Nacional de Saúde. E, além disso, também as conferências de saúde que acontecem a cada 4 anos. Esses conselhos de saúde têm formação paritária, de usuários do Sistema Único, de profissionais que atuam nesse sistema e também dos gestores. Esses conselhos vão simbolizar, talvez de forma bem consistente, justamente essa ideia de Estado democrático de direito na consecução do direito à saúde no nosso país. Nesse sentido, nós devemos observar que a sociedade deve participar do dia a dia do sistema. E para isso, então, foram criados esses conselhos e as conferências de saúde que visam formular estratégias, controlar e avaliar a execução da política de saúde. É importante observar que o Supremo Tribunal Federal aceitou em maio de 2020, um pedido de ingresso do Conselho Nacional de Saúde como amicus curiae em 3 ações diretas de inconstitucionalidade, que vão tratar do corte
de recursos através da emenda constitucional número 95. Na decisão, a ministra Rosa Weber, ela destacou que tais requisitos dizem respeito à apreciação acerca da necessidade de ingresso do amicus curiae no processo a partir da efetiva contribuição que sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico constitucional. Ou seja, o Conselho Nacional de Saúde participa como amicus curiae de debates aqui no Supremo Tribunal Federal em demandas que envolvam o direito à saúde. Isso tudo está relacionado com a ideia de participação social e de participação popular e controle social na saúde. Nesse contexto, eu gostaria de fazer uma recomendação ou dar uma dica para os senhores sobre um filme que vai chamar E a Vida Continua. É um filme do início da década de 90 e que ele vai tratar dos primeiros momentos da epidemia do HIV lá nos Estados Unidos da América. E aí a gente vai perceber a importância da sociedade civil organizada, não só norte-americana naquele momento, mas também da sociedade civil brasileira na efetivação do direito à saúde. Por quê? Porque esse filme vai tratar justamente dos grupamentos, dos grupos de pacientes que se formaram no momento em que essa doença era desconhecida. E aí, diante desse desconhecimento, não havia alternativas terapêuticas. E muitas vezes o Estado, não só o Estado brasileiro, mas outros também, por puro preconceito, não investiram ou não implementaram políticas para diagnosticar e fornecer alternativas terapêuticas para esses pacientes. A partir desse momento, houve a união desses pacientes que começaram a pressionar os governos para que fornecessem alternativas terapêuticas, para que investissem em pesquisa e em desenvolvimento. Tá? E a partir daí, no Brasil, a sociedade civil organizada vai ser fundamental para poder o Brasil garantir o acesso aos pacientes de medicamentos antirretrovirais, colocando o Brasil numa posição de vanguarda no mundo, e que até hoje vai gozar de prestígio quando se trata de sucesso nas políticas de enfrentamento ao HIV e às doenças sexualmente transmissíveis e também às hepatites virais. Com isso, eu quero reforçar que, dentro da ideia do princípio organizativo da participação popular e do controle social, nós devemos reforçar a ideia de Estado democrático de direito e que a participação da sociedade no Estado democrático de direito não é só votando de 4 em 4 anos, mas também lutando para a consecução e efetivação dos direitos e dos princípios positivados na nossa Carta Magna de 1988. E esse filme vai trazer bastante essa ideia da importância da sociedade civil organizada na efetivação desses direitos. Finalizando, então, a nossa aula de hoje, nós vimos o Sistema Único de Saúde em toda a sua essência, especialmente abordando tópicos relacionados aos seus princípios doutrinários, ou seja, a universalidade, a integralidade e a equidade, e também os princípios organizativos, ou seja, a descentralização e direção única, a regionalização e a hierarquização e a participação popular e o controle social. Vamos fazer alguns exercícios para fixar o nosso conteúdo? Qual é o princípio que determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde? A universalidade, a integralidade, a participação popular e controle social ou a equidade? Você já sabe a resposta correta? A resposta correta é a universalidade. Como nós vimos, de acordo com os mandamentos preconizados pelo legislador constituinte ordinário, toda a população brasileira,
independentemente de classe social, de credo, cor ou religião, incluindo os estrangeiros que estejam aqui no país, terão acesso aos serviços e ações de saúde, dentro da ideia de que saúde é um direito social, fundamental e humano. Vamos fazer mais uma questão? Qual é o princípio que objetiva diminuir as diferenças sociais, proporcionando atendimento desigual para as necessidades desiguais no âmbito do Sistema Único de Saúde? A universalidade, a integralidade, a participação popular e controle social ou a equidade? Você já sabe a resposta correta? Resposta correta, a equidade. Como nós vimos, equidade significa tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. E essa ideia vai ser fundamental na consecução dos direitos à saúde de populações vulneráveis. Então, nesse sentido, os órgãos gestores vão implementar políticas de saúde voltadas especificamente, por exemplo, para a população indígena, para a população negra, para a população feminina. E por aí vai, tudo dentro da ideia da equidade, resguardando o interesse dos grupamentos mais vulneráveis da nossa sociedade. Vamos fazer mais uma questão? Qual é o princípio que aponta para a relevância da inserção da população brasileira na formulação de políticas públicas em defesa do direito à saúde? A universalidade, a integralidade, a participação popular e o controle social ou a equidade? Você já sabe a resposta correta? Resposta correta, letra C, participação popular e controle social. Esse princípio organizativo do Sistema Único de Saúde é um verdadeiro alicerce do Estado democrático de direito. E dentro das perspectivas de administração pública, nós podemos dizer que contempla o chamado Estado de rede, uma vez que esse é o modelo de administração pública que vai superar o patrimonialismo, a burocracia, o gerencialismo, sendo a visão mais contemporânea de administração pública, porque ela contempla a participação da população no dia a dia da coisa pública. A população, ela deve participar ativamente, não apenas através da eleição, não apenas através do sufrágio universal, mas principalmente definindo diretrizes, acompanhando a execução do orçamento, propondo alternativas e fazendo valer todo aquele direito que foi constituído a partir da nossa Carta Cidadã de 1988. Finalizamos, então, a nossa segunda aula do nosso curso de Direito Sanitário, no qual vimos os princípios organizativos e os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde. Observamos a ideia de universalidade, de integralidade, de equidade, de regionalização, de hierarquização, de descentralização em direção única e também de participação popular e de controle social. Nas próximas aulas, abordaremos a ideia de sistema de saúde complementar e suplementar. Também estudaremos o fenômeno da judicialização da saúde e também exemplos de enfrentamento da Covid-19 e da consecução do direito à saúde no nosso país. Aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.